Muito bem, pessoal, continuando então o nosso curso de eletrônica digital, vamos ver mais um tipo de flip-flop, que é o flip-flop do tipo LED transparente. Bom, como é que esse flip-flop funciona, né? E qual a principal utilidade dele? Aqui na figura, vamos só colocar aqui ó, um apontador para ficar mais fácil de visualizar. Bom, aqui nós temos o circuito elétrico do LED transparente, tá? Então reparem, nós vamos voltar lá no LED com portas não E, tá? Da forma como nós tínhamos já estudado antes. E aqui nós temos o circuito que deixa ou não passar os pulsos, né, de entrada, muito parecido com o circuito que a gente usa lá para construir o flip-flop com entrada clock, tá? Mas ele não tem o circuito detector de borda. Então essa é a principal diferença do LED transparente, é que ele não tem o circuito detector de borda. Então ele não trabalha com borda, ok? E ele também tem a lógica de funcionamento do flip-flop tipo D, tá? Então, ou seja, ele tem as entradas conectadas através de um inversor aqui, de modo que eu só tenho duas possibilidades de entrada, 0 e 1, tá? Onde eu tenho, quando eu tenho a entrada D valendo 0, o flip-flop vai setar, quando eu tenho a entrada D valendo 1, desculpe, refazendo, né? Quando eu tenho a entrada D valendo 0, o flip-flop reseta, e quando eu tenho a entrada valendo 1, flip-flop seta, ok? Eu não tenho o estado de repouso, não tenho o estado de comutação que o flip-flop JK tinha. E como eu não tenho o circuito detector de borda, eu tenho uma outra entrada aqui, que é a entrada de habilitação, ou enable. Tá? Aqui aparece a figura do livro do Totti, N apenas, mais da palavra enable, né? Vem de habilitação. Eu habilito ou desabilito a entrada. Tá? Esse aqui é o símbolo do LED transparente, onde eu tenho a entrada e o pino enable, lembrando mais uma vez que não é clock. Tá? E aqui a tabela verdade. Então, quando no pino enable eu tenho o valor 0, aparece um X aqui, que a gente lembra lá da lógica digital, que o X significa não importa, né? Irrelevante ou don't care. Qualquer valor que tem aqui não vai provocar mudança na saída, porque o enable não está ativo, né? Como se eu dissesse que o flip-flop está ignorando as entradas, tá? Então o enable diz para o flip-flop ignorar a entrada. Porém, quando o enable está em nível 1, o flip-flop está ativo para receber a entrada. E enquanto ele estiver em nível 1, ele estará respondendo a entrada. Então percebam que é bastante diferente da entrada clock, ok? A entrada clock, o flip-flop, ele só analisa a entrada naquele instante em que eu tenho uma mudança de borda. Seja uma transição de 0 para 1, se for um flip-flop ativo na borda de subida, ou de 1 para 0, se for um flip-flop ativo na borda de descida. Aqui não. O funcionamento desse cara é diferente. Enquanto o enable tiver 1, o flip-flop continuará respondendo à entrada. Ou seja, enquanto essa entrada aqui estiver valendo 1, o que aparecer aqui na entrada D vai aparecer na saída. Então, se eu tiver uma mudança de 0 para 1 aqui na entrada D, vai aparecer aqui na saída. Por isso que a gente chama esse componente, esse circuito, esse arranjo de LED transparente, porque enquanto está em 1, aquilo que aparecer na entrada aparece na saída também. É como se esse circuito deixasse transparente a saída para a entrada, ok? Por outro lado, no instante em que se a entrada for para nível 0, aquilo que estava presente em D fica travado na saída do flip-flop. Tá? Então, é como se ele armazenasse a última informação que ficou aqui quando a entrada desceu, né? Quando a entrada foi para nível 0. Ok? Então, essa aí é a função do LED transparente. Então, reparem, aqui eu tenho um diagrama de tempo também, o símbolo, né, que a gente acabou de ver aqui no slide anterior,
E aqui a nossa tabela verdade também. Então percebam, eu tenho as entradas enable, entrada D, saída Q, ok? Enquanto o enable estiver em 0, nada acontece. Então perceba que aqui nesse instante, ó, eu tenho uma mudança na entrada D, mas nada aconteceu porque o enable está em nível 0. O flip-flop está ignorando mudanças. Quando o enable foi para nível 1, abriu-se uma janela de possibilidades de mudança. Ou seja, durante todo esse período de tempo aqui, ó, qualquer mudança que acontecer na entrada D vai aparecer na saída. Neste exemplo, não tem mudança nenhuma. Né? Mas olha só, ele estava em 0, aqui foi para 1. E a saída estava desligada. Mas no instante em que o enable foi ativado, o que é que tem na entrada? 1. Então a saída vai mudar para 1. Estava desligado, ligou. Então, no instante em que eu habilitei o flip-flop, ele olhou na entrada, o que tem na entrada? 1. Então, liga a saída. Se tivesse alguma mudança aqui no meio, ele registraria, né? Se tivesse alguma mudança aqui, ele registraria, mas isso não aconteceu. Quando o enable foi para 0, travou. Então, essa mudança, aquilo que estava na entrada no pino D, nesse instante aqui, ó, ficou travado na saída do flip-flop. Tá aqui, ó, tá travado. Ok? Tanto é que nós vamos caminhando no tempo aqui, ó, e acontece uma mudança aqui no pino D. Mas essa mudança não reflete na saída. Ó. Perceba que continua em nível 1 aqui. Mais adiante acontece outra mudança na entrada D, mas nada acontece na saída. Aqui na frente, o pino Enable volta a ficar em nível 1. Bom, abre-se aqui então uma outra janela de possibilidade de mudança. Então, tudo que acontecer dentro dessa janela de tempo aqui, por que dentro dessa janela de tempo? Porque o pino Enable está em 1. Então, tudo que acontecer enquanto o enable estiver em 1, vai ser refletido na saída do flip-flop. Então, onde é que vai acontecer a primeira mudança no D? Aqui, ó. Então, aqui o D foi de 1 para 0. No instante em que o D foi de 1 para 0, a saída aqui mudou para 0 também, ó. Percebam? A saída aqui mudou. Mais adiante, quando D foi de 0 para 1, ao mesmo tempo aconteceu uma mudança de 0 para 1 na saída. E novamente, mais adiante, quando a entrada D mudou de 1 para 0, também a saída mudou de 1 para 0. Aqui na frente, quando o enable volta para 0, o último valor registrado, qual é o último valor registrado? Era 0, né? Fica travado na saída do flip-flop. Aqui, como o enable está em 0, essas mudanças aqui não aparecem na saída do flip-flop. Ok? Então é assim que funciona o nosso LED transparente. O LED transparente, então, é como um flip-flop que fica transparente para a entrada, mas quando eu desligo o enable, ele retém o último valor na entrada no momento em que eu desliguei o enable. Tá? Diferente, então, do flip-flop com entrada clock, que o flip-flop com entrada clock é como se ele tirasse, entre aspas, uma foto da entrada no instante em que eu tenho uma borda ou de subida ou de descida. O flip-flop do tipo LED transparente, ele simplesmente vai registrar o último valor que estava presente na entrada quando a borda desceu. Ok? Então esse foi o nosso LED transparente.